Espírito de Emmanuel. Lição 180, tem o título Deus te abençoa. Tem uma citação de Paulo no 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus. Acreditas-te frágil, mas Deus te suprirá de energias. Reconheces a própria limitação, mas Deus te conferirá o crescimento. Afirma-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem. Declaras-te pobre, mas dispões das riquezas infinitas de Deus. Entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Não alegues assim fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Pela hora de otimismo com que amparas o trabalho dos companheiros, Deus te abençoa. Pelo gesto silencioso com que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Pela frase caridosa e esclarecedora com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Pela migalha de socorro ou de tempo que despendes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Pela atitude de tolerância e serenidade à frente da incompreensão, Deus te abençoa. Convivemos, sem dúvida, com almas heróicas, habilitadas aos mais altos testemunhos de fé em Deus, através do sacrifício pela felicidade dos semelhantes, mas Deus, que abençoa o rio, capaz de garantir as searas do campo, abençoa também a gota de orvalho que ameniza a sede da rosa. Se erros e desacertos nos marcaram a estrada até ontem, voltemo-nos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoa as acusações do caminho. O homem, às vezes, passa enojado à frente do charco, sem perceber que Deus alentou no charco os lírios que lhe encantam a mesa. À face disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Se existe sensatez na repreensão, aproveita o conselho. Se for injusto o reproche, conserva a alma tranquila, na limpeza da consciência. Em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoa e te vê. E assim, meus amigos, vamos agradecer a essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, cada um em suas casas, mas juntos, em sintonia e coração. Que possamos ter uma tarde de estudo, de muito esclarecimento, de muita luz, de muita troca de energia, afeto, e que possamos ser amparados pela espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus. Bom. Graças a Deus. Eu vou fazer a primeira pergunta, que tem tudo a ver com tudo que a gente está falando. E aí depois quem vai responder é a Marisa, tá? Aí depois que a Marisa falar, a gente abre a palavra, daí Dona Eliane pode falar a pergunta que quer, que vai ter a ver no assunto, e a gente consegue ir conversando, tá bom? Tá bom. A pergunta da Marisa é: qual é a diferença entre dupla vista, vidência e clarividência? Olha, menina, a gente sabe distinguir uma coisa da outra na vida prática. E você sabe que, às vezes, as pessoas falam assim, ela tem tantos anos de prática, seu Dalto tem tantos anos de prática, deve saber isso com o pé nas costas. Então, você sabe que eu fui lá no livro e tinha tantas definições parecidas com uma outra que eu mesmo fiquei em dúvida. E fui lá na Federação Espírita e peguei um PowerPoint
Eles explicam direitinho, eu trouxe para vocês. Saída pela direita. Espera aí, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá todo mundo vendo e me ouvindo? Sim. Então, lá no módulo 2 de mecanismo... Você dá para aumentar teu som? Está muito baixo. Aí. Eu também estou achando o teu som baixo, Marisa. Aumenta um pouquinho. Aumentei. Tá bom? Tá Melhorou bom? um pouco. Meu som hoje está com problema, gente. Nunca tive isso, mas hoje eu estou. Melhorou? Melhorou. Tá um pouco melhor, só que você está muito longe. Abafado. Tá o quê? Abafado, né? Peraí. Deixa eu ver se melhora. Olha só. Para mim está pegando bem. Vê se melhora. Para mim também. Então, Marisa, olha. seu som está de máscara. Sério, não foi ruim. Chegando aí que ele teve que sair para pegar o Gabriel. E aí eu vou perguntar se ele pode me ajudar aqui. Então, lá na Federação Espírita tem essa apostila que estudo e prática da mediunidade. Então, no módulo 2 dos mecanismos da mediunidade, fala da vidência, da audiência e da intuição. E também vai falar sobre essas questões aí que você me perguntou, Tati. O que você entende por vidência, audiência e intuição mediúnica? A vidência é a possibilidade mediúnica de ver espíritos. Alguns videntes gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só a apresentam em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Aí nós vamos falar mais um pouquinho disso. Por exemplo, eu vou citar o meu exemplo. A minha mediunidade, às vezes, é de evidência. Eu vejo, às vezes, espíritos no estado normal. Só que essa evidência, para mim, é muito rara. É mais difícil de acontecer. E quando acontece, eu vejo com clareza. Mas, geralmente, eu só vejo, eu tenho mais evidência quando estou no trabalho mediúnico, que é o que ele diz aqui no estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. Peraí, eu errei. Quando ele diz aqui, outros só apresentam estado sonambúlico, porque existem pessoas que só conseguem ver os espíritos quando são sonâmbulos. Mas isso não quer dizer que eles tenham a mediunidade de evidência. Alguns a possuem, outros são apenas sonâmbulos, ou estão próximos do estado de sonambulismo. Deu para entender? Alô? Eu. Oi, Maria. Deu. É que eu não vejo vocês aqui. Audiência. Você não perguntou sobre isso, Tati, mas se você me permite, eu vou destrinchar, tá? Audiência é a faculdade de ouvir a voz dos espíritos. Traduz-se algumas vezes como uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo das pessoas. E de outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual é de uma pessoa viva, encarnada. Os médiuns audientes podem, assim, conversar com os espíritos. Vou contar da minha experiência, porque quase não tenho assim, contato com médios de audiência. Assim, talvez com São Paulo agora. Mas eu não conheço muitos, eles não se declaram audientes. Mas eu tenho a mediunidade de audiência. E foi muito difícil para mim essa audiência. Por quê? Porque eu ouço essa voz dentro de mim. Dentro de mim. Eu ouço essa voz dentro da minha cabeça. Manifesta a minha própria voz. E foi muito difícil, por isso que eu sempre falo que
a gente se aproxima muito, muito da esquizofrenia, porque eu ouvi a minha mãe, com os anos na prática mediúnica, eu também tenho que teorizar e apresentar essa outra lado da mediúnica. Por quê? Porque eu comecei a ouvir a voz dos próprios espíritos, entendeu? Marisa, acabou o som. Antes eu estava com eco, estava muito ruim. Marisa, coloca o fone de ouvido. Gente, eu estou ouvindo todo mundo com eco. Tá dando eco para todo mundo. O Luciano falou com eco, a Nádia falou com eco. Até eu estou me ouvindo aqui com eco. Não é o computador. Coisa para ver se você é diferente. Continua, tá indo bem. Fala mais alguma coisa. Marisa? Eu vou voltar para ver se... Normalizou. Ficou na audiência só, Marisa. Não, continua reverberando, gente. Tá com eco. Tá com eco ainda. A gente já sabe que todo mundo está estudando para mim com eco. Gente, vamos sair todos e entrar de novo. Essa é melhor. Vamos sair todo mundo e a gente entra de novo, é melhor. Todo mundo. Perfeito. Peraí, Marisa, você se mantém na sala, eu e você e Tati. Não. Desliga tudo. Não, aí são duas gravações, aí vou ter que fazer 2 gravações. Vai dar um trabalho enorme aqui depois para editar os 2 vídeos. É porque parece que a origem é na Marisa. Porque o som dela tá baixo, porque tá dando eco, então é ela que deve ser a origem de tudo. Vamos saindo. Fica assim, Luciano. Estou saindo, hein? Eu saio ou fico? Oi. Fica, Tati. O problema, eu acho que é com a Marisa. Então me transforma em anfitrião, sai, Marisa, e aí você volta. Aí, Tati, você tá normal, não tá ecoando. Ela tá ecoando para mim. Para mim, não. Vê se eu tô com eco. Tá aí, ó. O meu tá bom ou não? Não, tá com eco. O meu também? Também. Então vou sair. Não, mas o pessoal já tá voltando ainda, a gente nem saiu, tem que sair todo mundo. Não, você falou normal. Você tá normal. Tá normal, pois é. Agora voltou Tô ouvindo sem eco. Isso. também. Ok. Não era do meu computador, não. Que Não, loucura, foi gente. alguma interferência. É uma transcomunicação geral aí. Tem alguém tentando boicotar nosso grupo. Tem. Alguém ou alguém, né? Pode ser Ou uma alguém querendo conversar conosco. Às vezes não é boicote. Olha só. Também tô achando isso. Faz tempo, hein? Ô, gente, olha só, é rapidinho. É rapidinho. Eu não vou editar o vídeo, não, tá? Eu vou manter do jeito que está agora e a Marisa dá sequência. Porque se eu for cortar para editar, vai quintuplicar o tamanho do vídeo. Depois, para publicar no YouTube, é um tempo imenso que a gente gasta. Ok? Tá bom, eu vou voltar, tá? Vocês Maravilha. compreenderam? Estava explicadinho? Tava. Sim. Tava. Volta de quando você estava falando de audiência. Tá. Olha só, a audiência é a faculdade de ouvir a voz dos espíritos. Traduz-se algumas vezes como uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo das pessoas. De outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva, encarnada. E os médios audientes podem, assim, conversar com os espíritos. Isso é o livro dos médios. Eu vou falar de audiência. Eu tenho a faculdade da mediúnica da audiência. Só que, para mim, foi muito difícil detectar isso e
na mediunidade, porque eu tinha esse primeiro atributo. Eu ouvia a voz dentro de mim e era a minha própria voz. Então, durante a infância e a adolescência, eu pensava que eu era meio esquizofrênica, entendeu? E depois, quando eu me tornei espírita e conheci o espiritismo aos 21 anos, é que eu fui conhecendo. Com o passar da prática mediúnica, eu comecei a adquirir a outra pista, que é mais raro acontecer, mas acontece, que é o ouvir a voz do próprio espírito. Entenderam? Intuição. Eu posso continuar, Tati? Tá tranquilo. É a faculdade de perceber, de discernir ou de pressentir as coisas, independentemente de raciocínio ou análise. Presta atenção nas suas impressões, Tatiane. Conhecimento imediato de alguma coisa, obtido por meio do entendimento sensível ou do entendimento intelectual. Conhecimento antecipado, caracterizado por um pressentimento ou por uma presciência de algo que poderá acontecer. Conhecimento da essência das coisas, isso é, da capacidade de enxergar para além das aparências. Para o espiritismo, a intuição não constitui em si uma faculdade mediúnica específica, mas uma forma de mediunidade a se expressar. O que quer dizer com isso? É que a intuição, ela sempre cede um outro tipo de mediunidade que pode ou não a vir se tornar ostensiva. Vidência e clarividência. Kardec pondera que o médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista. Mas, na realidade, é a alma quem vê, razão pela qual eles tanto veem com os olhos fechados, como com os olhos abertos. Deu para entender, Tatiane? Na clarividência sonambúlica, conhecida como a vista da alma, é possível ao clarividente ter uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Muitas vezes ainda são quadros alegóricos que os espíritos expõem sob as vistas. Por exemplo, quando aparece na nossa tela mental uma imagem que eles não conseguem imaginar, entendeu? Eles colocam alegorias, entendeu? Para que a gente raciocine e faça o ligue aos pontos. Então, olha só, nesse gráfico aqui, na clarividência ou sonolência ou lucidez. Clarividência mediúnica. Nem todos os clarividentes têm clarividência mediúnica. Mediunidade, porque, por exemplo, nem tudo isso pode ser mediunidade, porque crianças têm isso. Entendeu? Nem toda a clarividência da criança vai se transformar no futuro numa potencialidade mediúnica. Entenderam? Sim. Eu estou esclarecendo? Ah, tá sim. Sim. Na audiência. Tá tranquilo, Marisa. Tá tranquilo. A mediunidade audiente pode se revelar com muita nitidez, a ponto de existirem médios que se habituam a comunicar-se com certos espíritos. Eles reconhecem imediatamente pelo timbre de voz. Eu ainda não tenho essa felicidade. Clareaudiência. O médium escuta com muita nitidez o que o espírito lhe fala no momento da comunicação. Ouve exatamente como se estivesse escutando uma pessoa encarnada. Pneumatofonia.
Eu posso continuar, porque isso a gente pergunta. É também conhecida como fenômeno de voz direta. Trata-se de uma manifestação de efeitos físicos, na qual os sons são materializados no ambiente físico, permitindo que qualquer pessoa presente no local os escute. Isso deve acontecer, ou acontecia, lá no Frei Luís, quando tinha aquela turma lá com aquele médio Gilberto, que o Frei Luís falava por voz direta. Aí vocês perguntam para o seu Dalto se era o mesmo fenômeno. A intuição manifestada por via mediúnica é aí que mora o perigo. É muito sutil, a ponto de o médium supor que as ideias que lhe ocorrem no mundo íntimo são suas e não provenientes de um espírito. Por isso que é importante estudar principalmente o Livro dos Médiuns em grupo, porque quando a gente tem muitas questões, dúvidas, falas íntimas que a gente tem vergonha, principalmente quando é muito jovem, quando é verde ainda nesse campo, a gente tem vergonha de se expor, principalmente porque a maioria sofre muito com as suas potencialidades mediúnicas na infância, na adolescência, que são fases complicadas. Então, a gente guarda as coisas para nós. Então, é muito comum, por ela ser muito sutil, a gente confundiu. Então, acho doido mesmo. Ou então, tem outro perigo. Você achar, nossa, eu sou o alecrim dourado que cresci no campo sem ser secado. Eu sou o cara, ou a pessoa. E aí, sair, menino, espalhando aos quatro ventos tudo que houve. Então, por isso que também, por isso é importante que a gente eduque a mediunidade, estude, porque o Livro dos Médiuns, toda ficção é exatamente isso. Nunca ninguém antes de Kardec pegou e colocou essas coisas de maneira clara, de modo que a gente não se engane mais e não engane os outros com a mediunidade. Com a prática mediúnica, aprende-se a fazer a distinção entre o pensamento que lhe é próprio e o que é dos desencarnados. E mesmo com a nossa própria voz, muitas vezes a gente escuta com a voz interior, mas com o tempo, com a prática, você percebe. Não é cedo. Kardec fica com os métodos inspirados e os de pressentimentos são uma variedade dos intuitivos. Intuição é a forma preferida de que os espíritos se utilizam para transmitir um conselho, sugestão ou alerta. Eles preferem isso. Se causar algum constrangimento, vai causar somente você. Entendeu? Vai causar principalmente se você for um desavisado e vigilante, entendeu? Mas se você for uma pessoa que, por exemplo, estuda, ou então que tem um mínimo de bom senso, mesmo que estude a mediunidade, você não vai sair falando as coisas que você pensa que você pensa. Você vai ponderar. Então, os espíritos, bons espíritos, nunca constrangem, porque às vezes a gente vê médiuns os espíritos, principalmente os que estão verdes ainda na mediunidade ou que não estudam. Eu quero falar com ele que ele não pode amanhã atravessar a rua. Escrevendo uma página. Então, os espíritos assim, fascinados. Marisa, só um minutinho. Você continua picotando, hein? Ouviu? Ih, perdão. Agora melhorou? Melhorou. Porque eu me afastei do microfone. Eu vou pegar até a cadeira mais perto. Então, por isso que os bons espíritos, eles precisam da mediunidade de intuição, porque é uma forma de você falar, entra no pensamento, se você adestra, entendeu, o seu pensamento, se você afina o instrumento moral, a partir desse momento que você vai fazendo isso, você vai percebendo nitidamente o que é uma intuição mediúnica, o que é o seu próprio pensamento.
também pode manifestar-se na forma de lembranças, seja para atender o planejamento reencarnatório ou até por um espírito obsessor. Então, por exemplo, eu estou falando muito de mim ultimamente, eu não gosto muito disso, não. Mas, como eu fiquei... Eu sempre falo que eu tive 2 vidas na minha vida. Tem uma vida que eu tive antes de ter o Mateus e uma vida que eu passei a ter depois que eu tive o Mateus. Ele foi esse divisor de águas, porque antes do Mateus, eu queria ser economista, eu fiz faculdade de economista, eu não queria, nunca na minha vida queria casar, e eu estava me preparando para ir a terminar meus estudos no Japão. E eu ganhei uma bolsa de estudo para o Japão, ao mesmo tempo que eu descobri que eu estava grávida. E eu digo para vocês, se eu não tivesse tido a minha formação católica muito bem assentada pelos meus pais, assentada por eles e obrigada, porque eu não gostava muito, não. Mas se eu não tivesse tido essa formação, eu teria pensado com muito carinho e talvez tivesse feito o aborto quando o próprio pai do meu filho me ofereceu essa possibilidade. Que a minha formação religiosa repudiou perfeitamente. Então, eu quis ter o Mateus e, a partir desse momento, eu formulei toda a minha vida para essa maternidade. Não que ele tenha sido escolho. Na realidade, foi esse inicial. Porque quando eu estava grávida do Mateus, eu tive vários insights intuitivos do que eu tinha vindo fazer aqui nesta encarnação. E foram estes insights, essas inspirações intuitivas que me fizeram aceitar essa gravidez e me fizeram aceitar mudar a minha rota. Entenderam? Então, às vezes, vem em forma de lembrança mesmo para fazer o nosso planejamento reencarnatório. Ou, às vezes, o espírito obsessor também se utiliza dessa forma. Então, que a gente precisa estar sempre muito vigilante. Acabou por aqui. Eu respondi a pergunta? Ou tem dúvida ainda? Respondeu. Agora, acho que tem uma pergunta. Não sei se a Maria Raquel quer fazer a pergunta, que ela perguntou se era para fazer as perguntas no final, mas só antes eu vou perguntar para a dona Eliane o que ela queria falar, e aí depois eu dou para a Raquel perguntar. Ela está na sala? Tá aqui. Não é melhor deixar para depois, porque assim, não tem nada... Bom, é o seguinte, eu vou falar rapidinho. Não adianta, me aconteceu um fato esses dias, eu não me lembro com quem estava conversando. Eu sei que se tocou no assunto que a pessoa disse assim, não sei nem se foi com alguém do grupo, falou, na Ilha Grande eu só conheço a Lúcia. Aí eu ainda perguntei, mas que Lúcia? Ela disse, uma que mora lá no canto, que... Aí eu me lembrei, eu falei assim, não, ela ainda mora aqui, a Lucinha, ela mora aqui, e essa semana eu estive com ela, entrou ela e o marido lá no mercadinho, eu estava lá, ele entrou com ela, passou por ela, ficou de costas lá vendo alguma coisa, e eu ainda conversei com ela. Aí agora você falou no Tiago, quem eu vi entrar com ela foi ele, e ele foi o rapaz que... Não foi você ou a Raquel que falou? Acho que eu estou ficando com Alzheimer. Vou te contar, hein? O negócio está feio. Ah, não. Mas houve essa situação. Não, respira para poder oxigenar o cérebro e continuar a falar. A senhora está acelerada. Não, mas foi isso aí, eu não sei. Agora eu fiquei naquela, porque eu vi ele entrar e nem me liguei que ele já tinha falecido e tudo. Mas ele entrou com ela, com um chapéuzinho, com boné, né? Ele estava com boné e uma bermuda, mas não prestei muita atenção, porque
comecei a conversar com ela, mas ele seguiu, foi lá para dentro do mercadinho e eu fiquei conversando com ela. Aí, eu não me liguei que ele tinha falecido. Não era ele, né? Ou se era, não sei. Mas foi isso, é isso que eu ia falar, ia deixar para falar depois. Mas tá bom, já falei. Tá certo, dona Eliane. É, Na verdade, que maiores expressões tem que ser outras pessoas do grupo para dizer eu não tenho essa habilidade. Pois é, que não é. É uma pergunta. O que pode ter acontecido, né? Mas. Alguém quer responder para a dona Eliane? Vamos deixar para depois? Passo para a Raquel? O que vocês querem fazer? É bom esclarecer, né? Ela teve uma visão de uma pessoa que já não está mais aqui entre nós. Eu também não sei explicar, mas se ela... Essas coisas assim, eu sei que minha mãe dizia que eu com 3, 4 anos eu via muito, eu via as pessoas passando, que não estava, eu vi minha tia passar, uma que tinha falecido e eu corri atrás dela para abraçar, mas assim, isso pequenininha, depois não tive mais nenhum... Nunca me aconteceu mais nada, As intuições, às vezes, eu tenho. Eu sonho com coisas que depois acontecem, mas, assim, de ver as pessoas que já faleceram, nunca tive, só pequenininha mesmo. Então, a alegria de florescer. Zé Luiz, você podia responder, né? Você já está sorrindo para a câmera. A alegria de florescer. A gente já tá, esse é o despertar, esse é o nosso florescer. Por mais que a gente possa dizer que não for, sou pedra, esse o ponto. No meu íntimo, eu acho, não tenho certeza, que nós todos vamos começar a mudar os nossos sentidos, né, para esse novo horizonte que está aí, porque é necessário. Se a gente quer construir um novo mundo, né, passa por isso, nós temos também bons instrumentos para isso. Então, assim, se ela está vendo, como criança, todas as crianças veem muito. Meus netos brincam com ele. Aqui em casa tem muitos. Então, assim, é coisa normal. Até os 7 anos, a evidência é total, clara evidência. Até os 12 anos, parcialmente. Depois, dali para lá, só os médios vão, de fato, ver e sentir. Mas isso que você descreveu, nada mais é do que mediunidade. O que é mediunidade? É a capacidade de nós nos comunicarmos com o mundo espiritual, através do ouvido, dos olhos, do olfato, entendeu? A gente sente, eu sinto odores também, às vezes eu estou em qualquer lugar, vem um odor, vem perfumes, que eu sei que ali não tem, né? Enquanto a pessoa está falando assim, mas que cheiro ruim, eu tenho um cheiro de anil, cheiro de hortelã, entendeu? Legal. Bom, já que eu estou com a palavra, a Marisa falou no estudo, né? Muita gente tem dificuldade de estudar o livro dos médios. Eu também confesso que é difícil mesmo. E na minha casa a gente resolveu estudar o livro dos médios. E na época a gente encontrou um livro muito melhor. O nome do livro é Mediunidade, da Terezinha de Oliveira. É um livro muito legal, porque o que ele é muito legal? Ele é o resumo do resumo do resumo, é direto e objetivo. Então, você não perde tempo com palavras difíceis, não perde tempo com entendimento. Ela vai direto ao assunto e, assim, a cada capítulo tem perguntas e respostas. Então, ajuda e muito. É como se fosse se tira um peso, né, da gente que precisa estudar mediunidade, não estamos aqui à toa. Então, assim, de novo, Terezinha de Oliveira, Mediunidade. É uma coleção, né, esse é o segundo livro de uma coleção que são 9 livros. Mas, assim, esse livro está esgotado, ele existe na estante virtual. Quem desejar é baratinho. E não à toa, vocês viram só o livro, estava vendo aqui, aí eu peguei o livro e abri numa página. Olha o que está na página aqui, ó. Eu abri. Para quem não acredita em acaso, clara evidência e clara audiência. Está aqui, ela fala sobre tudo. Então, são assim, cada ponto do livro, né, fala assim, interessante. Então, mediunidade, Terezinha Oliveira. Agora, a Marisa tem toda a razão quando a gente fala desse tipo de coisa, como intuição, audiência, evidência, isso só prática, de fato, ajuda.
E nada melhor do que aprender com a prática dos outros. Pergunte. Né? A gente tem os nossos sentimentos, tem nossas impressões, tem nossas intuições, não é assim? Mas, na dúvida, pergunte. Não necessariamente é uma pessoa que saiba, mas sim uma pessoa que sinta, né? Que sinta o que... Você não está aqui à toa nesse universo maravilhoso. Né? Vidência. No trabalho que eu faço, que a gente faz de cura mediúnica, né? Tratado de medicina espiritual, naquela hora ali da cama, que o médium, que a pessoa está deitada na cama e a doutora vem através da minha esposa e faz as operações ali, para mim aparece o corpo aberto. Então você vê, o coração está batendo, o pulmão está abrindo, o sangue circulando. Então, é o tipo da coisa assim que não está... É difícil explicar isso para quem tem... Você olhar uma pessoa, não é um raio-x, não tem corte, mas eu estou vendo ali no auxílio, né? E foi dito para mim, olha só, nós precisamos melhorar a tua visão para que você ajude no trabalho. Perfeito. É claro, só foi mostrado para mim dessa forma porque eu não tenho problema com sangue. Imagina dar evidência a uma pessoa que não consegue ver sangue. Vai dar problema, não vai dar problema? A gente vai ter uma sessão mediúnica com problemas? Então, muitos de nós não têm essa visão justamente porque ainda não está na hora, não está amadurecido o suficiente para entender esses mistérios, para ver, né? Para ver o obsessor do lado. Né? Outra coisa interessante, a minha evidência ela só acontece nos ambientes espíritos. E quando aparece algum espírito de luz, dito pelos outros médios, eu não consigo ver o rosto, de maneira nenhuma. Eu só consigo ver dos pés para baixo, do joelho para baixo. Eu vejo pés, vejo sapatos, vejo pés descalços, vejo sandálias. Então, assim, esse é o que me é permitido. Para quê? Para não oferecer desequilíbrio à reunião. Então, a gente precisa entender que tudo isso vai ser de acordo com a nossa... Não é merecimento, não. É com a necessidade do trabalho e com aquilo que é permitido a gente fazer. Então, assim, num trabalho mediúnico, por exemplo, também lá no SEAB, na Garatiba, quando há a famosa desobsessão, que eu não gosto mais disso, mas quando vem eu vejo os espíritos que se apresentam, eu vejo adagas na mão, vejo cordas, vejo armas, mendigas, coisas, raízes. Então, assim, isso ajuda no trabalho. Porque enquanto o médium está atacando, vamos dizer assim, o mental, né, tentando falar, entrar em contato, eu estou desarmando aquele que veio, de alguma forma, tentar nos agredir. Então, assim, a visão, a audiência, tudo que você possa imaginar, eu acho que nunca será total para a gente. Sempre será uma coisa parcial, à medida. Então, a gente começa a carreira, né, de um jeito, termina a carreira de outro. A intuição, então, foi uma das coisas mais fortes. Né? Até eu cheguei em Mangaratiba em 2005. E, amorosamente, Juarez atendendo a gente, que ele é impressionante, né? A postura dele com todos, a recepção dele é magnífica. E, numa conversa, né? Eu conversei sobre o espiritismo com ele e tal, ele começou a fazer os trabalhos ali. Com 2 meses, ele chegou para mim, falou assim, Zé, confia na tua intuição. A partir dali, meu trabalho totalmente se modificou. Se modificou para muito. E aí eu vi que ali era o chamado. Olha só, você está sendo chamado. Era médium pedra, tá, Raquel? Pedra, rocha, tijolo. Não tinha nada, só tinha assim, uma cabeça que estava disposta a estudar, a sentir e a entender. Eu já era espírita, mas não havia prática, né, mediúnica. Né? Era só o participante e o famoso papa-passe. Ia para o ser espírita para receber palestras e receber passe. Até no momento que o chamado vem. É essa hora, né? O chamado vem, estamos preparados de fato. É claro que esse grupo aqui está fazendo exatamente isso, né? Virando as páginas, desmistificando e ajudando que cada um de nós, cada um no seu quadrado, a gente vai despertar. Assim, com alegria, graças a Deus. Então, muito legal a forma que a Marisa falou, né, que essa honestidade que a gente precisa ter nesse instante com todos, ela é muito importante, porque nós estamos dividindo a nossa experiência com o que possivelmente vocês não terão. Da mesma forma que a gente adora quando o Dalton fala na segunda-feira, por que a gente adora? Porque são experiências únicas que a gente não tem. Certo? Então, dificilmente aqui... Aí é aquela história. Quem daqui, de fato, participou de uma sessão de desobsessão? Essa é uma pergunta.
E assim, muitos se participaram, não foi, a vezes até não foi numa sessão legal, vamos dizer assim, né? Porque existem muitas sessões diferentes. Por exemplo, lá no Centro Ramatiz, na Tijuca, a sessão de visualização é de um jeito. Entendeu? No Frei Luís é de um jeito. No Tupiara é de outro jeito. Então, assim, cada casa tem o seu jeito. Por quê? É formada uma egrégora, e essa egrégora, essa energia, é que vai moldar aquele trabalho, porque é assim que precisa ser aquele trabalho naquele local. Não adianta a gente querer que a nossa casa, não, nossa casa tem que ser igual ao Frei Luís, a nossa casa tem que ser igual ao Seabra de Mangaratiba, isso nem é justo conosco, nem com os médios que estão ao nosso redor. É muito importante isso, tá bom? Acho que já falei demais, né? Obrigada, Zé Luiz. Ó, a Marisa vai falar, só para a gente colocar, saber as ordens. Depois a Raquel, depois o Eunapo e depois a Camila. Vai, Marisa. Você está com o microfone fechado. A nossa mediunidade não é tão boa ainda não. Eu queria pontuar uma coisa, assim. Quando você já tem alguns anos de estudo e experiência, você pode realmente se dar ao luxo de consultar outras obras. Mas quando você não conhece mediunidade, você tem que pegar Kardec. Porque antes de Kardec, a mediunidade era de um jeito e as pessoas falaram assim, eu uso desse jeito porque ninguém nunca me disse para me usar de outra maneira. Não existe um método de mediunidade com Jesus, não existia. A partir de Kardec, este trabalho maravilhoso da espiritualidade, o Consolador Prometido, a mediunidade pode ser encarada e usada de maneira mais honesta, mais prática, mais pragmática e menos desperdiçada. Então, quando você não tem estudo, é Kardec que você tem que consultar. Porque, como é que é o nome dela? Teresa. Teresa só escreveu um livro mais fácil depois que ela foi beber lá em Kardec, com certeza. Entendeu? Ramatiz, Frei Luís, e qualquer casa que nem se diz espírita, mas se diz espiritualista, todos bebem na fonte de Kardec. Podem até ter práticas diferenciadas, eu acho isso maravilhoso. Entendeu? Mas todos bebem na fonte de Kardec. Então, quando você não conhece, vá para Kardec. E depois que você experienciar, que você tiver vivência, consulte sim as outras obras, porque a gente também não pode fechar o leque. Mas, para aprender a mediunidade, aprenda com Kardec, porque é o método seguro, é com Jesus. A partir do momento que você se estrutura e se aparelha de todas essas ferramentas que a doutrina espírita e principalmente o livro dos médios dá aos médios, aí você pode se dar o luxo de conhecer as coisas, até porque você vai ter Kardec como crivo. Era só isso que eu queria dizer. Assim, porque o Zé Luiz, ele tem o que acreditar. Então, como tem gente aqui que não tem ainda, eu preciso dizer isso, Zé, porque senão o povo começa a vir para mim e diz assim, eu sou espírita. Algum livro da codificação? Eu li Violetas na Janela. Eu li O Matuto. Ótimo, maravilhoso. Nada para dizer contra essas obras. Mas ela não pode se dizer espírita porque isso. Entendeu? Ela tem que, para se dizer espírita, não só conhecer a doutrina, mas aí fazer aquilo, começar a fazer aquilo que você falou. Só se reconhece o espírita pelo esforço que ele faz de se tornar moralmente melhor. Então, é isso que eu queria dizer. Tá bem, Tati. Ok, Marisa. Agora a Maria Raquel. Uma dúvida, bem no início, no primeiro slide, quando estava falando da vidência e trouxe em relação ao sonambúlico e próximo do sonambulismo, aí uma dúvida que me surgiu. Quando numa reunião mediúnica, né, o médium está lá mediunizado, isso é próximo de um estado sonambúlico? Só para ficar claro, eu fiquei em dúvida. É sim, Raquel. É sim. Mas eu diria
que se ele está na reunião mediúnica, ele entra... Porque, por exemplo, existem aqueles médios que o pessoal fala assim, eu não sei... Está picotando, eu não entendi. Então, é assim, existem médios que o pessoal chama de médium de apoio. Tem gente até que faz bullying com esse tipo de médium, porque acha que é um médium que não serve para nada. E eu primeiro tenho que dizer que eles são os médios mais importantes da reunião mediúnica. Mais que o psicofônico, porque eles sustentam a reunião mediúnica. E esses médios, geralmente, alguns deles chegam nesse estado próximo do estado sonambúlico. Porque, por exemplo, eu vejo lá na reunião Maria de Nazaré, quando a gente faz a avaliação final, alguns desses médios de apoio que dizem assim, vibrando, Estou ouvindo nada. Não está dando para ouvir. Espera aí um pouquinho. Pede para a outra responder, que eu vou ver se tem um fone para usar. Alguém pode responder a pergunta da Maria Raquel? Luciano, você pode responder? Eu perdi o fio da meada. Qual foi a pergunta, Raquel, por favor? Eu perguntei se há uma comparação, se eu posso comparar o médium, está lá na reunião mediúnica, está mediunizado, se isso é próximo de um estado sonambúlico. Se a gente pode dizer que é parecido, que é semelhante, que é isso, assim, para a compreensão, para o entendimento. Tatiane, está dando para me ouvir agora? Sim. Sim. Responde, Marisa. Alguém já respondeu a Raquel? Não, eu ia começar, mas você voltou, então continua com o teu raciocínio. Está perfeito. Eu já perdi o fio do meu Não, raciocínio. eu vou te relembrar. Você parou no médio que às vezes sofre bullying, deboche, porque dizem que não serve para nada, mas é ele que está dando a sustentação. E aí você começou a dar o exemplo lá da reunião lá da caravana, que quando vão fazer a avaliação parou aí. Aí eu não entendi mais nada. Esses médios que não se manifestam, aparentemente não tem nenhum tipo de mediunidade, alguns deles entram nesse estado sonambúlico e veem as coisas que estão acontecendo e que aconteceram no salão durante a reunião. E corroboram, às vezes, eles completam alguma coisa que o médio vidente viu, virtude, que pode entendido. Está picotando de novo, Marisa. Está difícil mesmo. Está picotando muito. Luciano, está contigo. Tá, não, vou pegar o viés da Marisa. A linha de raciocínio dela. Realmente isso acontece sim. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Muitas das vezes, isso é, na verdade, falta de conhecimento daqueles que criticam os outros. Porque não estudam. Porque se estudassem realmente, saberiam identificar cada uma das manifestações mediúnicas. Pegando a linha de raciocínio da Marisa, o médium sonambúlico que está na assistência, ele não está na mesa, mas ele tem mediunidade de sonambulismo, ele muitas das vezes é o elemento mais importante de um trabalho. Porque ele é que sustenta realmente, através da sua oração, e é importante se manter em prece sim, porque a prece é o lubrificante de todo o trabalho. Ele é que sustenta toda a mesa mediúnica. Por incrível que pareça, está lá quietinho no canto dele, acham que não está fazendo nada, muito pelo contrário. Ele que é o estivador da mediúnica naquele momento. Tá, mas a minha pergunta não é nem nesse sentido. A minha pergunta é assim, na minha ignorância. Posso falar? Dá licença, Raquel, deixa eu tentar passar. Eu entendi bem sua pergunta. Se o médium... reformula assim rapidinho, só para me pegar o fio. Eu não sei o que você falou. O médium, na minha compreensão, ele entra num estado de consciência alterado. Sim, diferente do normal.
Isso pode Perfeito. ser comparado com o estado sonambúlico? Não, não. É uma outra coisa. Não tem nada a ver. Ele realmente dilata as suas percepções e, no caso da vidência ou da clarividência, mais ou menos isso. Em outras questões, como no caso da psicofonia, que é um espírito que fala, são 3 situações com características diferentes. Uma é que ele é plenamente consciente, está acordado, está perfeitamente consciente, e essa outra inteligência usa ele como um canal, que pode ser somente aqui o aparelho fonador desse médium, como o Divaldo acontece com o Divaldo, e o Divaldo fala uma palestra inteira, e às vezes pode até conversar, enfim, contar as cadeiras, quantas cadeiras tem, a cor da roupa de alguém, e a voz está saindo porque tem uma outra inteligência usando o aparelho fonador dele. Outra situação é quando a espiritualidade é uma espécie de anestesia que deixa o médium num estado também de consciência alterada, porém não é sonambulismo. Ele está consciente do seu trabalho, totalmente consciente do que está acontecendo à sua volta. Dalton, teu microfone fechou. Eu acho que esse fenômeno é único. Eu estou achando que alguém quer se... Eu já falei que a gente tem que começar a jogar golflificado nesses celulares. Já falei. Isso é transcomunicação instrumental. Vocês não estão levando a sério. Deixa eu responder aqui a pergunta da Raquel, pelo livro dos médiuns. Questão, parte 2ª, capítulo 14º, item 6, a questão 172. Pode considerar sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica. Ou melhor, são 2 ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. É Kardec. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito, o que não é animismo. Não é animismo. Animismo é o próprio ser que está expandido, você sabe disso. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites do sentido. É como o Dalton colocou. O que ele externa, tira de si mesmo. Desculpe, fiz uma colocação equivocada. É basicamente o animismo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. É a expansão da consciência. Muito bem colocado, Raquel. Seus conhecimentos mais dilatados. Porque tem livre a alma. É como se estivesse no processo de desdobramento do sono. Emancipação da alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. Então, quando a gente se expande, é uma espécie também de mediunidade, a gente sai da terceira dimensão, onde nós existimos, onde nós vivemos, e atingimos, colocamos assim, uma 4ª dimensão, ou, para ser mais específico, entramos diretamente no plano espiritual. Tá? O leque de mediunidades não se encerra numa única especificidade. Tá? Aqui eu já contei, são mais de 70 mediunidades diferentes, e dentro de cada uma delas tem as suas particularidades. Então vai desdobrando. Para ser sintético, a resposta de Kardec é bem clara. O médium, ao contrário, é instrumento. O médium não é o sonâmbulo. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha a dele. É passivo. E o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outrem. Ficou claro? Ficou, mas os dois estão com a consciência alterada. Sim, sim. Só que ele próprio está se manifestando. E o outro com uma inteligência externa. Sim. Externa. Tá. Obrigada, conseguimos. Então agora é o Nápio. Estão escutando bem, pessoal? Por enquanto, sim. Estão me escutando bem? Por enquanto, sim. Sim.
Mas interessante a gente notar algumas coisas. Existem classificações mediúnicas que se confundem com processos anímicos. O sonambulismo é um processo do espírito em se desacoplar da forma consciência. Desta forma, ele pode, via outro espírito, trazer a informação deste, é uma via mediúnica, ou este mesmo espírito captar do astral informações, e ele mesmo essas informações, é via anímica. Isso é bem interessante. A Marisa tocou no Luiz lá atrás, que existem médios clarividentes e audientes que usam dessa dificuldade como mediunidade. Um espírito do lado dele facilitando esse processo e trazendo informações via clarividência e audiência. Isso é um processo mediúnico. Mas ele também consegue expandir a sua consciência via processo anímico e trazer essas informações de evidência e audiência. Existem alguns processos que se confundem. Existem outros que não. Isso é interessante nós notarmos, né? Quando o Instituto Psicobiofísico, né, de estudos lá do século, não esqueci agora o nome da instituição, né? Charles Richer presidiu, né? Eles tinham a ideia todas as atividades eram só o espírito que fazia, encarnado, né? Que afirmava, não, o espiritismo vai um pouco além, e existe o processo que é um outro espírito que traz a informação. Então, a gente lê o livro dos médiuns, tudo que está lá escrito, muitas coisas podem ser as duas. Pode ser um processo anímico ou um processo mediúnico. Isso é bem interessante. Eu conheço um exemplo, né, que ele tem clarividência, audiência muito fácil. Ele está, às vezes, numa conversa com as pessoas, numa roda de conversa, falar sobre coisas que surgem, coisa do futuro, da relação familiares. Ele capta a informação para a pessoa. Certo? E tem não. Ele está no meio da conversa e fala, não posso falar isso, aqui do lado dizendo que não pode falar isso para vocês. Coisas diferentes. Ele consegue ficar um médium, como falou, com a tarimba, com a prática mediúnica, o que é dele, ele consegue ir até um determinado ponto, ou um espírito está lá do lado dele e fala uma coisa. Só a tarimba é da psi, né? Mediúnica. Né? Mediúnica, ou eu não digo nem só mediúnica, eu digo dessas propriedades da alma, né? Que são múltiplas, que elas às vezes se confundem. Né? E isso é bem interessante. É só isso. E me escutaram direitinho? Então, um abraço. Obrigada, Eunaco. Deu para escutar, sim. Agora é a Camila. Eu tenho uma pergunta. A gente está falando aqui de clarividência, falando de clareaudiência, de intuição. Eu queria saber se o fato de você pensar alguma coisa e falar essa coisa, ela entra na intuição, e se acontece o fato, se concretiza. Por exemplo, você fala alguma coisa que vai acontecer daqui a um tempo. Marisa, sua tela está toda piscando. Tá. Toda de interferência. Tá, vou continuar. Por exemplo, você tem... É o que a gente chama de premonição. Você fala que aquilo vai acontecer, passa um tempo, a coisa acontece. Em qual situação que ela se enquadra? É na de intuição? Porque eu fico um pouco perdido em relação a isso. Alguém pode me ajudar? E aí, gente, quem pode ajudar a Camila? Acho que posso, dando um exemplo concreto que aconteceu comigo. Posso? Pode, vai lá, Marco. Bom, em 1982, eu estava trabalhando na sede do Flamengo, do Morro da Viúva, na apuração das eleições.
Quando, de repente, parei na janela, fiquei olhando para o Pão de Açúcar e vi uma mancha preta na rocha. E aí os colegas estavam falando comigo e eu não estava escutando nada, eu só ficava olhando para aquela mancha preta. Quando um tocou em mim, eu despertei meio que assustado. E falei, cara, eu vi uma mancha preta ali, parecia até que tinha batido um avião. E eles vêm do Santos Dumont, passam ali pertinho, não sei como nunca bateu nenhum ali. Bom, passou de noite, fiquei lá até as 10 horas da noite, fui para casa. No dia seguinte, às 2 horas da tarde, era meu turno de novo. Cheguei lá, quando eu estou entrando, os caras, caramba, Celeno, você é um boca do inferno, você é isso e aquilo. Eu falei, o que houve, gente? Não viu o noticiário? Eu falei, não, cara, cansado pra caramba, dormi. Quando eu acordei, me arrumei rápido e vim direto para cá. Cara, o avião bateu bem ali no lugar onde você falou. E realmente, se vocês procurarem a manchete do 1982, por época da eleição, um teco-teco, ou um avião de pequeno porte, bateu ali naquela pedra naquele dia. Quer dizer, foi uma intuição. Eu olhei para a pedra e vi a mancha. Eu não vi avião, não vi nada, mas era a intuição de que teria acontecido ali alguma coisa, iria acontecer, eu não sabia explicar muito bem. No dia seguinte, o fato aconteceu. Pode ter sido intuição e pode ter sido um desdobramento também, né? Não, porque eu acho que no desdobramento eu teria ido lá na pedra. Não, eu estava consciente que eu estava na janela olhando a pedra, só que eu não conseguia olhar para outro lugar. E não conseguia prestar atenção em nada que falavam para mim. Então, o colega falou, cara, não está escutando nada que a gente está falando, não? Quando ele tocou no meu nome, eu falei, não, vocês estão falando aí. Aí me passaram a instrução que estavam para me passar. Mas eu estava ali, eu fiquei vidrado naquela mancha preta que eu vi na pedra e que no dia seguinte, ou 2 dias depois, não me lembro, eu olhava no meu lugar e não via a mancha preta. Então... Isso então é uma intuição, né, Marco? A gente pensar as coisas, né? Eu vou falar pensar porque na maioria das vezes você guarda aquilo que você não fala, né? A não ser quando você tem muita clareza, muita certeza, você vai e fala. Mas eu sou muito disso, entendeu? De ter um pensamento, aí passa um tempo depois, o negócio vai e estoura. Eu guardo para mim, né? Eu não falo para ninguém. Mas acontece em milhões de situações da minha vida, envolvendo várias pessoas, situações que eu já pensei, aconteceram da forma que eu pensei. O meu pai era de falar. Meu pai não podia falar. Se ele falasse assim, olha, não sai hoje na chuva, não. Não sai hoje não, porque daqui a pouco vai chover. Tava a lua maravilhosa, o céu brilhando, estrela. Você põe o pé na rua, vai chover. E isso meu pai tinha recurso, né, de olhar temperatura na internet igual a gente tem hoje, né, brincando assim. Mas eu queria saber se era intuição, entendeu? Se era de evidência, se não era. É necessário que a gente faça uma diferenciação entre essas questões, como eu te falei, desse fato que aconteceu comigo, que parece que é o que acontece com você, e da presciência. A presciência é quando você olha e vê o fato. Por exemplo, eu não vi o avião se estatalando ali. Eu vi uma mancha preta na pedra e achei interessante, sei lá, esquisito, que como o avião decolava ali, a gente estava vendo o dia inteiro o avião decolar e passar ali por perto. Como esses anos todos, nenhum avião nunca bateu aqui. Então, eu não tinha a intenção de que fosse bater, eu não tinha certeza de que ia bater, mas alguma coisa ali me chamou a atenção. É uma intuição. A presciência, se eu tivesse olhado para a pedra e tivesse visto um avião se estatalando ali. Então, eu estava vendo o futuro. Estava vendo, talvez, o seu pai tivesse, fosse esse dom da presciência. Não, eu tenho a certeza de que vai chover, porque eu vi que está chovendo. A intuição é uma coisa mais tênue, mais diferenciada. A gente tem que diferenciar entre os dois tipos de coisa. E, graças a Deus, quem só tem a intuição, porque quem tem a presciência e olha às vezes para o outro, como o Chico tinha, ele às vezes olhava para a pessoa e sabia o que ia acontecer. Consta, se eu não me engano foi Divaldo que falou, que ele pediu aos espíritos, pediu ao irmão, ao doutor Bezerra, para tirarem um pouco disso, porque ele sofria toda vez que ele olhava para uma pessoa conhecida e via que ia acontecer alguma coisa de ruim com ela. E ele não podia dizer. Eu imagino. Mas, gente, o Marcos, obrigada, viu? A Camila está perguntando, essa pergunta dela, ela está querendo saber o link entre o espiritual ou não. Sim, então. Ela está querendo saber, né, acho que a pergunta que está por trás disso aí, isso é mediunidade ou não?
Exatamente. Exatamente. Pode ser uma coisa anímica. Independente da variante. Pode ser independente. Olha, Lu, eu posso contar uma coisa que aconteceu há uns anos atrás? Olha, Foi uma premonição sua. São 5h20. Camila, Mas hora de encerrar. uma frase. É que mediunidade implica em que tenha o contato com o espírito. Se você não teve contato com o espírito, não é mediúnico, é anímico. Isso aí é básico. Só é mediúnico quando você tem interação com o espírito. A Raquel está falando alguma coisa. Obrigada. Nada. Raquel, microfone fechado. Raquel, microfone fechado. E o Marcos? Acabamos de ouvir na explicação da Marisa que a intuição é uma expressão mediúnica. Acabamos de ouvir isso. Exatamente. Então é mediunidade também, Sim. numa outra dimensão. Uma forma mais branda, mais suave. Perfeito, Raquel. Mas é isso que a Camila quer, que é a confirmação. É mediunidade. Agora, o Marcos falou um negócio interessante também. É mediunidade. Perfeito. Já me esclareceram. Obrigada. Tá bom. Beleza, gente. Desculpa ficar cortando, mas nós temos o cronograma. Tem a mãozinha levantada. Agora é a vez do seu Dalton. Eu vou dizer mais que eu não sou, eu sou médium pedra, eu sou pau, porque a intuição eu tenho, então já é uma expressão mediúnica. Então agora já amaciou aí um bocadinho. Evolução mediúnica. Raquel, só um instantinho, seu Dalton. Raquel, inclusive, como foi dito lá na apostila da federação, é a mediunidade preferida dos bons espíritos. Ave Maria. Não, e detalhe, só um minutinho para complementar a fala da Marisa. Desculpe a fala rápida, mas é uma das mais complexas, tá, Raquel? Uma das mais... Por ser sutil, uma das mais complexas. Meu Deus, eu tinha que ser mais complexa. Exatamente, Raquel, porque senão a gente pensa que é esquizofrênico. Porque as coisas vêm... Né? As coisas vêm e você fala assim, oi? Eu faço assim, oi? Entendeu? Estou sempre falando, oi? Entendeu? Duvidando de mim e às vezes eles têm que se dar o trabalho de repetir umas 5 vezes para eu poder acreditar. Mas pode ser e depende, né? Se essa intuição vem de você mesmo, da sua ânima, do seu passado, porque você já conhece aquilo. E aí, então, não é mediunidade, aí é animismo. Então, ainda assim, uma vez eu digo, se tiver interação com o espírito, é mediunidade. Se não tiver interação com o espírito, é animismo. É uma questão assim como a evidência. Pode ser. Desculpa, Marco, mas no caso da intuição, isso é filigrana de informação. Porque na forma prática, entendeu? Se você entra em contato com o seu ânima, mas a intuição, ela é benéfica para você, ótimo, ok. Se não é, se você tem algum tipo de filtro moral, você corta. Do espírito e vier com qualquer coisa estapafúrdica, você tem que usar esse filtro moral. Então, saber se ela vem do ânima ou do espírito propriamente dito, é superstição, que não adiciona nada, porque o que conta mesmo é o filtro moral do médium, o discernimento e o bom senso. Sim, eu só estava querendo fazer essa diferenciação para aclarar a pergunta da Camila, mas você está coberta de razão. No fundo, o que conta é a questão moral. É o que vem. Você, o Marco e todo mundo aqui que tem 50 anos de idade, nós viemos de um tempo em que estudávamos mediunidade, em que eles demonizaram o animismo. E hoje nós sabemos que toda mediunidade é parceria, 50-50. Então, nós somos de uma geração mais velha, a gente tem que se liberar disso, porque a gente ainda, de vez em quando, está com esse ranço. Acha que por ser animismo não tem valor. E a espiritualidade a gente aí que tudo é 50% e 50-50, e se você não entrar na sua parte, aí o negócio fica ruim.
Posso fazer uma interferência aqui, baseada no Livro dos Totalmente. Médiuns, por favor? Questão 180, parte 2ª, capítulo 15º. Daí, Camila, a importância do estudo. Entendeu? A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium. A transmissão do pensamento também se dá através do espírito do médium. Ou melhor, de sua alma, pois que por este nome designamos o espírito encarnado. Claro, espírito encarnado e alma. O espírito livre, neste caso, não atua sobre a mão para fazer escrever, no caso do médium escrevente, psicógrafo. Não a toma, não a guia. Atua sobre a alma com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, a alma é o espírito encarnado. Dirige a mão e esta dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante, é que o espírito livre não substitui a alma, visto que não pode se deslocar. Domina, malgrado seu, e lhe imprime a sua vontade. Em tal circunstância, o papel da alma, o médium, tá? Não é o de inteira passividade. Ele recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. É a intuição, do médium intuitivo. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo, o que não caracteriza uma pessoa que tem intuição e não atua mediunicamente, porque médios todos somos. A gente pode estar na rua, no metrô, no trânsito, no trem, seja onde for, e está recebendo intuição. Então, esse pensamento que você pensa que é seu, na verdade não é. Ou muitas vezes pode até ser. Você expandida, ainda que consciente, gozando das suas faculdades mentais, pode estar uma parte sua se expandir e pegar aquela informação. E isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal? Sim. Sim. Porque as informações estão soltas por aí. De acordo com o que você sintoniza, você capta. E muitas das vezes, como a Tati colocou mais cedo, pensa que o pensamento é seu. Isso quando ele está em sintonia com outro, entendeu? É intuição, com outro espírito. Então, como colocou lá na apostila da Marisa. Da Marisa. Os espíritos superiores utilizam a intuição do médium para se fazer colocar, dar bons conselhos. Os espíritos inferiores também se utilizam da intuição para dar maus conselhos. Sim, aí, Luciano, dependendo assim, do nível de evolução da pessoa, vamos colocar assim, eu sou um iniciante no plano espiritual, no estudo do espiritismo. Então, tem coisas que às vezes fogem totalmente do meu controle. Uhum. Mas eu já percebi que eu capto muita presença, né? Igual a situação que eu te relatei mais cedo e tudo mais. E eu não consigo ainda separar quando é meu e quando não é. E às vezes vem pensamentos muito grotescos, muito pesados. Mas olha só, se você já consegue identificar a qualidade do pensamento, a base de tudo, Camila, é o autoconhecimento. Se você se autoconhece, você identifica o que é seu, o que não é seu. O que você gera de você, o que você capta do exterior. E geralmente, como a Marisa colocou no início, o pensamento que vem é com a sua voz, com o seu timbre, com a sua modulação, que na verdade não é nem seu. Tá? Isso quando há um espírito no entorno. Entendi. Mas isso não quer dizer que se trata de um obsessor também, né? Ou não? Pode ser, às vezes, um espírito não simpatizante, que não é um obsessor, ou sempre vai ser. Não. Pode ser, pode não ser. Boa tarde, Zé. Está na hora mesmo. Beijo, Zé. Vamos terminar, então. Depois a gente continua. Oi. Porque ainda tem o seu Dalton e o Luciano para falar. Vamos fazer assim. Eu acho que essa reunião de hoje foi a mais polêmica que tivemos em todos os tempos da minha vida de médium. Ela requer um estudo, como o Chico dizia, um estudo mais profundo dos orientadores para que nós, orientados, entendamos melhor essa situação. Então, deixo aí a sugestão. Eu acho que eu levei o pito. Eu só gostaria de fazer um pequeno desfile aqui de algumas obras literárias que abordam a questão da mediunidade.
Não foi não, querida. Não, porque o assunto é maravilhoso. É denso demais e não é óbvio. Não Olha é só, óbvio. hoje nós não vamos até 6 horas, porque amanhã nós vamos estar na sala das outras pessoas e não vamos poder fazer a nossa irradiação. O que vocês acham da gente estender hoje até 6 horas? A gente estende mais um pouco o assunto e faz a prece e a irradiação às 6 hoje. Que amanhã nós não vamos poder fazer, vamos estar numa sala como convidados. Maravilha, isso eu não posso. Tá certo, por mim tudo bem. E vocês, para vocês? Tá ótimo, tá ótimo. Para mim tá ótimo, se puder. O que vai ter tudo amanhã bem. exatamente? Amanhã nós vamos uma outra sala, nós não vamos estar nessa sala. Eu vou botar o convite para estarmos na sala do Centro Espírita lá de Araxá. Eu acho que só nas meia hora não esgota o assunto. Nós vamos viajar amanhã, já preparei a mala. Então, eu acho que a gente podia só essa meia hora para concluir o Dalton e o Luciano falar. E aí fica aí a dica para quem quiser expor uma palestra para a gente sobre o assunto. Luciano, Marisa, Zé Luiz, Eunápio. É complicado, você não consegue sintetizar anos de estudo em uma hora. Eu estudo mediunidade há 20 anos. Nem meia. Mas deixa A gente pode fazer essa semana inteira. Que tal? Quinta, sexta e sábado sobre esse assunto. Não, já está agendado, Leonardo. Não dá, já tem agenda. Evangelho. Esse assunto mas eu vou falar uma coisa para vocês. As perguntas, próximas 3 perguntas que nós vamos ter são todas sobre mediunidade. Então, de uma certa forma, vão ser 3 ou 4 perguntas e respostas sobre o assunto. Posso dar uma sugestão aqui? Dalton, você me permite, Raquel também? Fica tranquilo. Eu preciso vender o peixe. Vocês me desculpem, mas olha só. O que acontece? Existem inúmeras obras espíritas e não espíritas que abordam a questão da mediunidade. Como eu, Marco Seleno, outros estamos aqui estudando muito isso, nós vamos trazer aqui para vocês, do espírito Cleófas, através de Valdo Franco, Intercâmbio Mediúnico, obra espírita. Vamos trazer de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, obra espírita. Vamos trazer do projeto Manuel Filomeno de Miranda, Estudando o Livro dos Médiuns, obra espírita. Também Qualidade na Prática Mediúnica, obra espírita. E, por fim, ainda tem mais, mas só consegui esses. De Valdo Franco, Raul Teixeira, Qualidade na Prática, Diretrizes de Segurança. Essas são as obras recomendáveis. Isso. Agora, só para a gente baixar a ansiedade, só para isso, a gente pode estudar 365 dias do ano e vamos continuar tendo questões a serem esclarecidas, exemplos a serem dados. Então, não adianta ficar ansiosos. A gente vai continuar estudando mediunidade, evangelho, espiritismo, a Gênese e tudo mais que diz respeito à nossa doutrina. Então, vamos baixar a fervura, tem mais esses minutos e vamos continuar quando for possível. Olha só, posso falar? Semana que vem, nós vamos trocar novamente o perguntas e respostas para terça-feira, por uma acomodação com o Luciano e com a Tati. Então, eu sugiro que na próxima terça-feira continuemos o assunto, porque as perguntas continuam. E agora a gente deixa o seu Dalton concluir o pensamento dele e nos encaminharemos para a irradiação e a prece. Tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Já foi tantos assuntos aí discutidos, tantos pensamentos. Ficou muito interessante a aula de hoje. Achei uma maravilha. A de hoje foi uma maravilha. Assim, nota 10. Vou falar um pouquinho da experiência que eu tenho, né? Uma das funções que eu tenho, Espinhosa, que está lá sentado naquela mesa para observar o que acontece no campo entre os dois mundos, né? Vamos chamar assim que fica melhor. Então, eu tive clarividências assim espantosas na minha vida, de não saber se era encarnado ou desencarnado, se era um monstro, uma figura monstruosa, se era demência ou se era uma clarividência ou uma evidência. Isso assim lúcido,
extremamente lúcido, dentro do ônibus, uma ocasião, dentro de um trem por 2 vezes no metrô, e que depois eu conto essas histórias com mais cuidado para vocês. Lúcido, totalmente lúcido. A consciência parece que se expande de alguma maneira, ou eu desfoco o externo, fico no meu interior, aí acontecem essas coisas. Na casa de Frei Luís, que eu vou para a mesa, seja na sala de desobsessão, ou seja lá no salão, onde o meu exercício é maior, isso para mim é uma agonia, porque eu não sei ligar o botãozinho, né? Eu entro em oração, eu faço uma respiração, busco de alguma maneira eliminar totalmente o externo, aí as evidências começam a acontecer. As evidências são muito claras, na maioria dos casos. Tem casos, Zé Luiz, você me encheu de alegria, né, e de felicidade, né, de entender que muitas das vezes eu não consigo ver o rosto das pessoas, não tem como. Dalton, De tanta luz. Não está mais na sala, meu querido, ele já saiu, tá? Já saiu? Perfeito. Mas para todos nós aí, né, que a gente entenda isso. Né? Então, normalmente, para mim, funciona como mediunidade. Hoje em dia, eu tenho que mediunizar para ter essa chamada que a gente possa colocar como, né, como nome, né? Mediunidade de evidência. Eu acho que Kardec fala disso. Os médios que têm esse tal, né? Então, eu preciso mediunizar. A clarividência comum é aquele que vê com muita clareza essa espoca em qualquer lugar. Me parece que existe uma questão de espaço e tempo em que nós, os médiums, que quase que no geral, ele consegue esse mergulho nesse espaço e nesse tempo, aonde ele vai ter, muitas das vezes, o futuro, a presciência, que é o caso do Seleno, como um tanto borrada essa visão que ele teve, mas ele teve o que teria acontecido. Ele entrou nesse espaço, nesse tempo, e conseguiu, de alguma maneira, trazer para si, ou com expansão da mediunidade, ou com uma informação mediúnica, ou presciência anímica, pode ser até anímica, de que ali aconteceu ou iria acontecer. Né? Um fato ali. Né? Eu vi uma nuvem de gafanhoto, eu achei que fosse uma nuvem de abelha, e invadiu o salão, enfim. Alguns dias depois, estavam as notícias, né, dos gafanhotos. Presciência, eu acho que de uma forma ainda, né, pequena demais, né, sem muito esclarecimento, mas estava acontecendo. Se é mediunidade, eu não sei se é mediunidade, mas é um fato, né, que a gente precisa estudar mesmo. A gente precisa pegar essas minúcias, porque não é óbvio, Marisa, né? Você me perdoa, né? Não foi pito, não, Marisa, longe de mim, pelo contrário, né? Eu adorei o assunto de hoje, eu não ia nem falar, né? Então, isso acontece comigo, mesmo na clareaudiência. Às vezes, eu pego mensagem do Dr. Rocha Lima lá no Frei Luís, vocês me perdoem a falta de modéstia, a falta de cuidado de falar com vocês. Eu não falo isso lá, não. Eu fico parado. Eu não digo que ele fala comigo, eu digo que eu ouvi ele falando. E eu ouço a voz dele, porque eu conheço a voz dele, amplificada e tudo. E ele fala, assim como ele já, a entidade presente, de apontar o dedo para mim, sacudir o dedo e dizer que eu tinha que ter respeito pela minha mediunidade. Então, não é só uma vidência, né, junto à clareaudiência, é uma conexão direta com aquela entidade. Então, não é óbvio, não tem assim, é assim desse jeito, é assim daquele jeito. É alguma coisa assim muito maior do que a gente... O caso do Chico com Emmanuel, né? Uma conversa direta, um bate-papo direto, totalmente assim direto, né? Sem interrupção de ninguém, os dois juntos, né? O papo rolando ali de uma forma assim muito clara, muito viva, que a gente não consegue dimensionar que um é desencarnado e o outro é encarnado. Então, é muito complicado, Camila, para a gente entender isso, né? Aqueles que têm essas dificuldades, porque para mim, mesmo com tantos anos de vivenciando essas histórias, ainda é uma questão muito difícil, Luciano. Você que está na minha janela aqui direto, estou falando direto quase contigo. Né? Senhor Dalton, então, imagina para quem não tem. Pois né? Então vamos com calma, Camila, vamos com calma, né? Acreditando sempre que você tem um mentor, né? Que você é médium e que eles te facilitam, né, essas ocasiões,
né, em que você tem que ir com muita paciência e quando não tiver discernimento a respeito daquilo, não se preocupa muito não. Né? Vai devagar, vai bebendo isso aí. O Luciano fez uma coisa maravilhosa, ele deu uns 4... Tá não, Raquel? Você está me ouvindo, Camila? Estou ouvindo você perfeitamente. Todos nós, sim. Perfeito, Raquel. sem problemas. Então, o passar dos dias vai te levar a ter uma... Ora pelo teu mentor, porque você tem um, como todos nós, né, para cada trabalho, né, o seu guia espiritual, chama-se que fica melhor, para que ele te auxilie aí decodificando esses acontecimentos, para que você tenha segurança. E eles vão auxiliar você, eu não tenho a menor dúvida disso. E o Luciano falou muito bem isso, e a Marisa também. O tempo, pode não terem falado com essas palavras, a prática, você vai começar a identificar o que é seu, o que é um pensamento seu, o que não é um pensamento seu. Não é comum eu usar um determinado vocabulário. Então, não é meu. Sim. Né? Não é comum estar pensando nessas coisas. Pode ser uma influência espiritual. Pode ser uma influência espiritual. Se vai ser um obsessor, deixar de ser um obsessor, não tem muito a ver, não. Desde que a gente, quando sentir que tem uma energia que não é boa, aí é hora de orar. E na hora que você sentir, sim, você sentir uma energia boa, ora dobrado, porque é melhor ainda. Eu saí de férias agora em agosto, aqui eu fui fazer uma pequena viagem. Eu fui para o sul da França e eu fui visitar uma cidade medieval chamada Carcassonne. Eu nunca tive tanto problema na minha vida no dia seguinte. No dia seguinte, para mim, foi o cão chupando manga, assim, o dia inteiro. O dia inteiro. Eu sabia que não era eu, mas eu não tive controle sobre a situação. Parecia que eu estava dominada por umas 15 pessoas ao mesmo tempo. Eu estava brigando com todo mundo, eu estava hiper nervosa, eu estava super chateada, eu não parava de chorar e eu não tinha motivo nenhum para estar acontecendo aquilo comigo. Nenhum. Isso pode ser realmente uma... Não, eu vou falar bobagem aqui, mas prestem atenção, por favor, e me auxiliem, aqueles que sabem. Isso nós chamamos de carga. Você absorveu uma carga negativa, né, que causa um mal-estar, que não tem tamanho. Repete aí, não entendi. Uma carga que se chama normalmente nos centros espíritas de carga negativa, né? Que te abala, te tira do centro, te causa mal-estar, dor de cabeça, e vai por aí, essas coisas assim. Normalmente, numa casa espírita, e você sendo médium, alguém te aconselha que faça um autopasse. Se você não tiver recurso de uma outra entidade presente, você faça um autopasse negativa e faça uma infusão de energias positivas. Legal, NAP, legal, muito bom. Faça uma imposição. Então, Camila, a gente não vai dizer aqui, olha, faz isso, faz aquilo, porque não é legal, não é direito. A nossa doutrina ela não tem alguns. Mas eu faço o seguinte, já que eu não tenho mar perto de casa, é bom assim, né? Andar na areia, andar descalço, num gramado, tudo isso ajuda muito nesses momentos. É você baixar, né, a sua atenção, acalmar o seu espírito, respirar profundamente, fazer uma pequena meditação. Eu, como não tenho, eu estou falando hein? Não estou falando para ninguém fazer nada, não. Eu, como não tenho a praia perto da minha casa, são 20 minutos da minha casa, a Praia do Recreio, eu encho uma caneca de água com sal e jogo da cabeça aos pés. Mas isso aí sou eu. Isso não é remédio para ninguém, não. O espírito não aconselha nada disso para ninguém. Nem eu aconselho nada disso a ninguém. Abraça uma árvore, Dalton. Abraça uma árvore. Abraça uma árvore. Espírita também não faz isso, mas uma árvore faz muito bem. Entendeu? O maior suga o menor. O meu problema, sinceramente, assim, que eu tenho visto ultimamente, chama-se Idade Média. O meu maior problema. Quando eu morava no Brasil, nunca tive contato com isso. Hoje eu tenho 24 horas por dia, né? Eu tenho muito por causa do trabalho de guia que eu faço aqui, por causa do meu marido que é fascinado pela Idade Média, mas o bicho pega comigo. Eu sei que pega. Comigo também. Comigo demais, mas é muito, Sodalto, é muito Tem a pesado. energia do lugar também, Camila. Tem. Tem a energia do lugar, tem a psicometria. Sim. Tem, psicometria, isso aí. Muito legal. Então, o assunto... Mário, ninguém fala disso.
Mas tem a psicometria, tem mesmo. Tem mesmo, então... Tem o presídio, o pessoal que visita o presídio da Praia Preta e o presídio de Dois Rios. A minha sogra, quando veio a primeira vez aqui na ilha, que foi a Praia Preta, não dormiu de noite, passou mal. Não dorme. Não, ela captou aquela energia dali, daquela ambiência, daquele sofrimento. Ambiência. Pessoas que vão à Praia de Dois Rios, com o presídio também lá. Então, é alguma coisa nessa linha. Engraçado, Teodalto, que eu apresentei o estudo sobre São Luís, né? E quando eu entrei em Carcassonne, que eu fui visitar, eu senti aquela coisa, porque a mãe do São Luís, a Branca de Castela, ela expulsou os cátaros de lá e fez uma guerra danada. Então, eu senti aquilo tudo na hora que eu estava dentro da fortificação medieval. E é uma coisa muito pesada para mim, apesar de eu achar lindo, achar super bonito, uma coisa bem conservada, mas eu não posso estar nessa ambiência. Vai saber o que eu fiz lá. Pois é, eu vou passar assim rapidamente. Eu já fiz uma regressão, não dessas técnicas, não. Eu já fiz uma dessas projeções no passado e eu me vi de espada na mão. E foi um horror aquilo. Entendeu? Eu me vi num pelotão de quase bárbaros, né? Funcionando aqui. E eu na frente de todo mundo. É uma coisa assim maluca, né? Falei, gente, eu preciso tomar remédio de novo. Né? Procurar um médico para me dar uma tarja preta aí, porque eu acho que eu pirei geral, né? Isso não é mediunidade, deve ser loucura. Não, é mediunidade, né? E às vezes influenciado por uma mente que quer, de alguma maneira, te descompensar. Marisa vai ter o 6º filho, já? Ó, tá bom, eu acho que encerrei. Eu não sei se ajudei alguma coisa, mas encerrei. Na realidade, eu estou fazendo xixi porque está muito frio meu quarto. Deixa eu só fazer uma pergunta, Marisa, antes de você falar. Luciano, você já conseguiu falar? Você ainda está na fila? Eu já nem sei de mais nada. Eu já entreguei para Deus. Luciano está na fila do leite. Luciano está na fila do Marisa leite. e Luciano, vocês têm 3 minutos para dividir. Olha só, Camila, eu tenho muito isso, tá? Mas aí a gente vai ficando cascuda. E eu aprendi uma coisa, e que domingo eu assisti uma palestra da Anete Guimarães, que existe vontade. Quando essa porcaria dessas energias começam a chegar perto de mim, eu digo assim, não, vem que não tem. Posso entendeu? falar? Meu corpo é meu, entendeu? A casa é minha, eu não te convidei para entrar, só quem está aqui é Jesus, é Ele que eu estou permitindo que o anjo da guarda sai para lá, porque, assim, é descaridoso, sabe? Mas como abusaram muito de mim, entendeu? Agora eu estou meio descaridosa, entendeu? Sai para lá. Quer uma prece? Eu estou te oferecendo uma prece. Quer um encaminhamento espiritual? Segue meu pensamento. Às vezes eu sinto que a energia é muito densa, eu não só penso, eu falo. Porque a gente tem espírito que não lê pensamento, não. A gente precisa falar. Entendeu? Então eu falo, olha, eu estou te encaminhando para tal lugar, assim, assim. O espírito, assim, assim, está indo junto com você, vai levar você para tal lugar. Lá você vai ser socorrido, se você precisar de socorro, você vai ser esclarecido, se precisar de mais esclarecimento, e você vai ser sempre acolhido, porque Jesus é o mestre amoroso de todo mundo. Acabou, Camila. O resto, se você acolher, é seu, porque o livre-arbítrio é teu. Pronto, cala a boca. Isso mesmo. Não, agora Vamos deixar o povo de rua. Agora sou eu. Agora sou eu. Ela falou em 1 minuto e meio. Agora sou eu. Não, chega. Olha só. Os nossos irmãos agora é 1 minuto protestantes... Luciano. Vamos ver se ele vai conseguir. Acabou teu tempo. Fica quieta. Aprenda o leite. Olha só. Os nossos amigos protestantes, co-irmãos, eles têm uma expressão muito pontual que serve para nós também. Eles decretam. Eles decretam. Está decretado. Anticristão, absolutamente. Eles decretam. Eu não quero, e ponto final, porque nós temos também livre-arbítrio de escolha. Nós temos ascendência sobre ele. Posse também e repreende. Entenderam que uma coisa é energia? Uma palavra tem força criadora. Fica quieta, Marisa, já falou. Olha só. Ô, Adriana, controla tua amiga aí. Eu tô gravando, hein?
Então, o que a Marisa te falou agora foi exatamente o que eu falei no chat, lembra? Marisa, corta o áudio dele, Marisa. Lembro, total. Lembra? Lembro, total. Exatamente isso, ipsilíteris. Total. Na prece de encerramento, chama esse irmãozinho, pede a Maria de Nazaré que te agasalhe o cobertor e encaminhe ele para o plano espiritual, para a luz. Exatamente Não, isso. já comecei a irradiar a prece desde o início. Eu entrei na sala hoje parecendo que eu estava no frio de fevereiro, que dá -12, por aí. De tão frio que eu estou sentindo, tanto frio. E olha que tá todo mundo andando de camiseta, tá no verão ainda. Tô gelada. E o Luiz Ainda não está? para de chorar. Tô. Pouquinho. Na prece final, depois, é o que fala. Se você agasalha aquilo que não é seu, ele vai ficar no teu ambiente. Uhum. Se você atrai para si por medo, o medo é uma crença. E Não, realiza. eu não tenho medo, entendeu? O Eu quero contraponto. que ele receba, eu quero que ele receba o que ele precisa, entendeu? Isso. Receba o bálsamo de Jesus, né? Que eu, Mas em infelizmente, francês, né? encarnada, não posso fazer nada por ele, né? Que eu não tenho condições nem de vê-lo, nem de escutá-lo, que a presença dele, do meu lado, não vai fazer nem bem para mim, nem para ele. Né? Então, assim, são os recursos que eu tenho mediante os estudos que eu tenho feito. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Cenas do próximo capítulo. Mas não pode ser tão docezinha assim em alguns momentos, não, Camila. Tem que ter autoridade. Ascendência moral. Decreta. Eu não quero. Irmão, vá para a luz. Olha o seu Mas, lado. por exemplo, se você mostrar agressividade e a pessoa for agressiva, Não é agressividade, é autoridade. Não é agressividade, é autoridade. Entendi. Ascendência moral. É o que os franceses têm conosco e a gente não aceita, né? Tipo isso. Não, o francês não tem ascendência moral sobre o brasileiro, não, minha querida. É outra história. Depois a gente conversa sobre isso. Moça do Leite, pode falar de novo, por favor. Para todo mundo, vocês têm mais 1 minuto e meio. Aí tem que ser para a prece. Alguém mais quer usar esse 1 minuto e meio? Não, a gente não vai escolher o tema do próximo vídeo? Primeiro eu vou fazer a prece, né? Ah, tá. Aí a gente encerra, aí a gente escolhe o tema. Pronto, finalizou? Vamos deixar para terça que vem? Beleza. Deixa para terça que vem, o restante, para a gente pensar mais. Tem muita assunto essa dupla vista ainda que ninguém falou. Foi, porque... Isso tem muita água ainda para rolar. Aí semana que vem, junto com o Dupla Vista, tem uma pergunta que tem tudo a ver. Eu faço tudo junto e jogo na mão de alguém. Amanhã vai ser surpresa, Pronto, hein? eu trago até meu óculos semana que vem, vai ficar dupla vista. Não é, Luciano? Então agora eu vou pedir, por favor, para a Raquel, se ela pode fazer a nossa prece. Tá bom, Tati, tá bom. Depois dos sustos que eu levei agora de tarde, né? Bora, madeirinha. Madeirinha. Gente, tá em treinamento. Agora é madeirinha. Vamos aí, queridos amigos, companheiros de caminhada. Vamos acalmar os nossos sentidos, os nossos sentimentos. Jesus está do nosso lado, do lado de cada um de nós. Os seus mensageiros, benfeitores que nos orientam, nossos anjos guardiães nesse momento nos fortalecendo. E com certeza eles estão muito alegres, muito satisfeitos com os nossos avanços, com o nosso despertar, com os nossos interesses, a vontade de crescer, a vontade de dar passos largos, constantes. Mas tudo isso, toda essa aquisição de conhecimento e esse aprimoramento espiritual
não é para o nosso próprio e único benefício, mas é no desejo de nos doarmos o nosso melhor, de tudo que estamos aprendendo, da nossa alegria, da nossa fraternidade, da nossa amizade, da nossa esperança, a nossa confiança em Deus, nosso Pai. Tudo isso sendo utilizado, sendo levado aonde há necessidade, aonde há dor física, abatimentos morais, aonde há medo, aonde há fome de alimento espiritual, onde há ignorância. As nossas palavras, queridos companheiros, estão sendo levadas. Há muitos necessitando de ouvir as nossas palavras positivas. Então, por tudo isso, nos renovemos a cada momento, a cada oportunidade. E que alegremos o nosso coração por cada coração que, nesse momento, unidos, os corações que foram atendidos a partir das nossas vibrações de amor, de carinho. Graças te damos, Senhor, Deus nosso Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Agradecemos, Jesus, pela tua presença em nossas vidas. Agradecemos a todos os benfeitores que nos assistem, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.